A taxa Selic caiu e agora está em 12,75% ao ano. Com essa decisão do Copom, a taxa se encontra no menor patamar dos últimos 16 meses e tende a continuar caindo. Inclusive, a previsão para a taxa Selic para 2025 é que ela esteja abaixo de 9% ao ano. Então nós devemos esperar essa queda não só nos próximos meses, mas também nos próximos anos. A taxa Selic tende a cair muito ainda se a economia continuar caminhando da forma que ela está. Como você deve lidar com o seu dinheiro a partir de agora? Quais investimentos você deve fazer com essa queda da taxa Selic que já está prevista pelos próximos anos e não meses? Existem investimentos que são beneficiados por esta queda da taxa? Assista o vídeo até o final que eu vou responder todas essas perguntas. Em primeiro lugar, nós temos que entender para que serve a taxa Selic. Ela serve para controlar a inflação. Quando a inflação está alta, a taxa Selic tende a aumentar, fazendo com que o custo do dinheiro fique mais caro no mercado. Ou seja, empréstimos ficam mais caros, financiamentos ficam mais caros, e há um incentivo para a população guardar e investir dinheiro ao invés de consumir. Então, quando a taxa Selic está muito alta, ela acaba freando um pouco o consumo, o que acaba freando também a inflação. Porém, quando a inflação está baixa, que é o que está acontecendo atualmente, cerca de 4% ao ano, historicamente no Brasil, é uma inflação muito baixa, né? Não faz sentido a taxa Selic ficar tão alta quanto ela estava. Então ontem ela foi cortada de 13,25 para 12,75 e na reunião anterior ela estava em 13,75 e caiu meio ponto percentual. É por isso que o próprio Copom já afirmou que pretende continuar diminuindo essa taxa. Isso foi o que eles falaram. Em se confirmando o cenário esperado, os membros do comitê anteveem redução da mesma magnitude nas próximas reuniões. Ou seja, já é esperado que hajam novos cortes da taxa Selic, principalmente porque a inflação já está controlada. Esse ano a gente ainda vai ter 2 reuniões do Copom, muito provavelmente no final de outubro e no meio de dezembro. Arthur, beleza, e como nós devemos investir agora que o cenário da taxa Selic mudou? Nós temos que dividir os investimentos em renda fixa e renda variável. Na renda fixa estão os investimentos onde você investe já sabendo quanto de retorno você vai ter, por isso a renda fixa, é um empréstimo que você faz já combinando qual a rentabilidade do seu investimento, e na renda variável normalmente você entra como sócio. Então não tem a mesma previsibilidade que os investimentos de renda fixa, mas o potencial de retorno é maior. Então primeiro vamos falar de renda fixa. Atualmente, ainda dá para você pegar bons investimentos com uma rentabilidade bruta acima de 1% ao mês e com garantia. Esses investimentos são os chamados pré-fixados, ou seja, aqueles que têm uma rentabilidade pré-determinada. Antes mesmo de investir, você já sabe exatamente qual a taxa de juros que você vai ter de retorno no investimento. Por outro lado, os investimentos que a gente deve evitar na renda fixa são os investimentos atrelados ao CDI. Por quê? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa que os bancos utilizam para emprestarem dinheiro entre si, baseada na taxa Selic. Hoje a taxa Selic caiu para 12,75% ao ano, o CDI fica em 12,65% ao ano. E à medida que a taxa Selic vier a cair, o CDI também vai cair. Então, se você pega um CDB, por exemplo, rendendo 110% do CDI, 120% do CDI, hoje o rendimento dele pode até ser bom, mas nos próximos meses, nos próximos anos, se a taxa de juros continuar caindo, o que já é previsto, o seu rendimento vai cair também. De forma que muito provavelmente este não será um bom investimento a ser feito. Então, dos 3 tipos de rentabilidade que nós temos na renda fixa, o primeiro, pré-fixado, o segundo, pós-fixado, atrelado a um índice como ao CDI, e o terceiro, híbrido, inflação mais uma taxa, por exemplo. Atualmente, nós devemos fazer os investimentos pré-fixados ou os investimentos híbridos, onde nós nos protegemos da inflação. Agora, investimentos pós-fixados não faz sentido, porque uma vez que a taxa Selic vier a cair, o seu rendimento vai cair também e você pode ter um retorno muito ruim nesses investimentos. Lembrando que na renda fixa eu utilizo 7 investimentos. Os 3 principais investimentos do Tesouro Direto, Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA, CDB, LC, LCI e LCA. Todos esses investimentos que entram no primeiro e no segundo pilar da minha mentoria são garantidos. O Tesouro Direto garantido pelo Tesouro Nacional e os demais investimentos garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos. Eu não invisto e não recomendo CRI, CRA
e debêntures, por exemplo, que são investimentos que não possuem garantia. Outro ponto importante a respeito da renda fixa é sobre o Tesouro Selic, né? Investimentos onde você queira pegar o dinheiro de volta quando você quiser, tem que ser Tesouro Selic. Este é um investimento com o máximo de segurança do mercado e que te dá a possibilidade de pegar o dinheiro de volta quando você quiser. Mesmo que a taxa Selic continue caindo, para a reserva de emergência, você tem que utilizar um investimento que seja o Tesouro Selic ou algum investimento que renda 100% do CDI, como CDBs. Não utilize fundos imobiliários e ações para reserva de emergência, senão você vai perder dinheiro, porque esses investimentos entram na renda variável. E aqui nós devemos ter um cuidado maior. Quando falamos de renda variável, falamos de longo prazo, onde você entra como sócio. Seja sócio de imóveis, através dos fundos imobiliários, ou sócio de negócios, através das ações. Estes dois investimentos, eles até são afetados pela taxa Selic, mas apenas no curto prazo, porque no longo prazo, bons investimentos vão valorizar e vão te enriquecer. Como eu invisto com foco de longo prazo, nada muda para mim a respeito da taxa Selic na renda variável. Por quê? Sempre que eu invisto para o longo prazo, eu utilizo fundos imobiliários e ações. Independente da taxa Selic, independente da inflação, estes são os investimentos com maior potencial de retorno no mercado financeiro quando falamos de longo prazo. E estes investimentos você deve investir com consistência, tentar investir um pouco a cada mês, de forma que ao acumular mais cotas e mais ações desses investimentos, você consiga aumentar o seu patrimônio e gerar cada vez mais renda através desses investimentos. O mais importante na renda variável é você escolher bem um bom investimento que, inclusive, vai te gerar bons resultados independente da taxa Selic e independente da inflação. É óbvio que algumas empresas vão ser beneficiadas com a queda da taxa de juros. O setor de varejo, por exemplo, é muito mais fácil uma empresa vender quando as taxas de juros estão baixas do que quando as taxas de juros estão altas. Se você pega um setor como o setor de seguros, empresas que trabalham com caixa, que fica investido, agora que a taxa Selic tende a cair, obviamente o dinheiro que essas empresas têm em caixa passará a render menos. Mas o que vai determinar se o investimento que você vai fazer vai ser um ótimo investimento ou não, são os fundamentos e os resultados dessas empresas. Se forem empresas boas, em setores bons, elas vão valorizar e vão distribuir lucros com você. E é isso que eu estou buscando neste investimento. Então, para a renda fixa, nós temos os investimentos certos de acordo com a economia. Para a renda variável, o seu foco deve ser avaliar os fundamentos de cada investimento para definir se você deve comprar ou não este investimento, lembrando, com foco sempre no longo prazo. Se você quer aprender a investir na prática do zero, mesmo que você não saiba nada sobre investimentos, eu vou fazer um evento em breve para te ajudar a começar a investir do absoluto zero. Eu vou deixar o link na descrição aqui, então clica no link, faça a sua inscrição no evento. E mesmo que você não saiba nada sobre investimentos, você vai dar o seu primeiro passo no mundo dos investimentos ainda no evento gratuito. Depois do evento, para quem quiser a minha consultoria, tirar dúvidas comigo, eu vou passar as informações da Mentoria 5P, que é meu programa de mentoria e acompanhamento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, fica com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.